quando você morre, você está morto. Então quem é que se faz passar pelos mortos em vez dos próprios mortos? Quem é ele? Deve ser Satanás, o enganador. As forças demoníacas. Então, quando você invoca os nomes dos mortos, você os chama e não aos espíritos. Você, de fato, conjura os espíritos dos mortos. E eles não têm dificuldade nenhuma em aparecer como as pessoas que já se foram. Todo mundo que entra em contato com uma pessoa morta ou com uma sepultura era considerado impuro e não podia fazer parte da adoração do templo. Isso não significa que se alguém morresse na família, você não poderia enterrá-lo, porque eles enterravam seus mortos. Eles enterraram Abraão, enterraram Isaac, enterraram Jacó. Eles chegaram a carregar os ossos de José de volta para a terra prometida. Então isso não proibia o sepultamento dos mortos ou coisa parecida. Ou fazer últimas homenagens a alguém que tinha falecido. Ou demonstrar a sua dor com aqueles que estavam chorando. Isso tinha que ver com adoração. Deus separou os sistemas de adoração que envolviam os mortos. Separou-os tão longe quanto o Ocidente é do Oriente. Não devia restar nenhuma dúvida a respeito da veneração dos mortos. Deus separou essas duas coisas completamente. E Deus disse, ninguém vai fazer parte do meu culto no templo e ao mesmo tempo adorar os mortos. Isso não significa que você não possa sepultar alguém que morreu. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de adoração. E qualquer um que tocar o que está morto com uma espada nos campos abertos, ou um corpo morto, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será impuro por 7 dias. Números 19 e 16. Então, você não devia nem chegar perto das sepulturas. E por que Deus estabeleceu uma distinção tão nítida? Porque o paganismo cria na veneração dos mortos. Na África, de onde eu venho, todas as grandes religiões se baseiam puramente na veneração dos mortos. Os ancestrais são aqueles através de quem todos são adorados, inclusive Cristo. E o catolicismo se encaixou como uma luva nessa situação, porque o catolicismo ensina a veneração dos mortos. Há esse santo e aquele santo e outro santo mais, e santo para todos os gostos. E é através dos santos que você vai a Deus. Agora, no sistema africano, você passa pelos ancestrais para você chegar a Deus. Entre os índios, a cultura do homem pele vermelha, você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Tudo se baseia no paganismo. É tudo o que eles fazem. E é por isso que Deus estabeleceu uma distinção nítida e disse, escutem, não deve haver veneração dos mortos. De fato, eu não quero que vocês se envolvam com isso. Você não pode entrar em contato com essas entidades dos mortos. Vocês não devem presumir que elas estejam ativas em seu favor, porque essas pessoas estão mortas. E morto é morto. E o Senhor Deus disse a Moisés, fala aos sacerdotes, aos filhos de Arão, ninguém se contaminará com os mortos entre o meu povo. Levítico 21:1. Distinções muito nítidas, muito claras. Mas o mundo hoje não acredita na morte dos mortos. Eles acreditam na mentira que o diabo falou. E eles acreditam que a vida continua após a morte. Que alguns estão no paraíso e que você pode entrar em contato com outros. A Bíblia diz, nada disso, nada disso. Nenhum contato com eles. Qualquer contato com eles é a mesma coisa que bruxaria. Agora, vamos dar uma olhada nas catedrais do mundo hoje. As catedrais do mundo hoje são todas construídas em antigos lugares de adoração pagã. Nenhuma catedral podia ser construída sem a presença de cadáveres e sepulturas. Do contrário, não seria uma catedral. Uma catedral é de fato um mortuário. É um cemitério.
E Deus disse, você não deve entrar em contato com as tumbas dos mortos. Quando você entrar no templo para me adorar, você precisa ficar longe dos templos por 7 dias. Você pode demonstrar luto. Eu estou estabelecendo uma diferença entre o paganismo e o Deus dos vivos. Eu não sou o Deus dos mortos. Eu sou o Deus dos vivos. Então, fiquem longe dessa questão de adoração dos mortos. Eu sou Deus. Adorem a mim. Não adorem os ossos de um cadáver. Bem, as catedrais não são lugares pagãos de adoração, apenas. Todas as grandes catedrais, Notre Dame, São Paulo, todas as catedrais foram construídas em lugares de adoração pagã. E elas foram todas construídas da mesma maneira que no sistema dos druidas. Era preciso ter um canal de pedras, alguns pilares enormes que levavam a um círculo central, no qual estava uma pedra central, e no círculo havia um ponto sobre ele, o antigo símbolo pagão sexual da unificação entre 2 deuses, um macho e uma fêmea, e a propagação da vida através do rito da fertilidade. É uma coisa muito esquisita. Agora, as antigas catedrais foram construídas exatamente da mesma maneira. Esses pilares que você vê aqui, esses pilares gigantescos na catedral, representam essas pedras. E nas antigas catedrais do passado, você sempre usava um jardim circular por trás, com uma pedra no centro, como no sistema dos druidas. E muitas das catedrais hoje ainda têm isso. Então, quando você observa essa passagem, pela passagem, esses grandes pilares no lado representam um canal do sol, e você passa por eles e você caminha através do ciclo de regeneração até o cenário oculto da sexualidade. Aqui está uma gruta circular. Nesse lugar, o Deus oculto, ou Pan, ou a divindade das florestas Diana, um deles ficava aqui. E quando você passa por este corredor, você está de fato caminhando em cima de cadáveres. Isso é necromancia. Essa é a época do sistema dos druidas. De fato, você não podia celebrar uma missa em nenhuma igreja desse sistema religioso sem que houvesse o osso de um corpo de santo debaixo do altar. Era preciso que houvesse um osso, porque somente os ossos de um homem morto, ou um pedaço do cadáver, qualquer pedaço fosse, podia realmente nos dar acesso a Deus. Uau! Isso é algo que Deus proibiu nitidamente e algo que é praticado de modo geral hoje em dia. Então, no sistema dos druidas, é isso que você tem. Aqui você tem Stonehenge. No passado usavam-se canais, essa espécie de corredor aqui de pedras, com pedras de cada lado. E então eles cobriram as pedras dos lados. Então eles cobriram as pedras do lado e colocaram isso aqui na frente. E aí temos uma catedral, construída com base no sistema dos druidas de adoração dos mortos. Esses aqui são os druidas dos tempos modernos. E vejam que estão vestidos como freiras. Isso é interessante. Bem, onde há uma grande catedral na Europa, você vai encontrar um desses jardins circulares. Com isto aqui colocado do lado, então você entra por isso e você chega até as tumbas. E você chega até os lugares antigos de adoração. Nas catedrais você vai descobrir inúmeros cadáveres. Reis e rainhas e pessoas mortas e santos. Qualquer um. Mas precisa ter muitos cadáveres, geralmente de pessoas importantes. Então aqui nessas catedrais vocês têm todas essas tumbas, algo que Deus havia terminantemente proibido. Aqui está a tumba do rei Eduardo, o velório com cones de pinho e toda a roupa que tem que ver com o paganismo. Aqui nós temos o osso de um santo. Eu já estive em muitas catedrais e eu fico me perguntando, qual é o santo que está debaixo deste altar? Porque no altar onde se celebra a missa, você tem que ter estruturas de ossos. Então aqui, por exemplo, esta aqui vem da Catedral de Londres. Debaixo do altar, no porão, você encontra essas tumbas e essas relíquias. E se você algum dia tiver a oportunidade, vá até o porão e dê uma olhada você mesmo.
Você vai encontrá-los ali. Não existe nenhuma igreja católica romana, não existe nenhuma igreja anglicana, não existe nenhuma igreja paganizada em que você não encontra esses ossos. E eles continuam a construir igrejas assim. Quando você entra nessas igrejas, aqui nessa Catedral Católica Romana, há uma tumba gigantesca, bem aqui. E você entra nessa tumba. Algo que Deus disse, tu não farás. Aqui está uma catedral interessante que eu descobri na Alemanha. Ali está o símbolo do sol, por falar nisso. Ali está o altar. Então, ou no altar ou debaixo, diretamente debaixo do altar, existe uma tumba. Agora, normalmente você não a vê de dentro da igreja. Você tem que olhar do lado de fora da igreja por uma entrada lateral. Mas, nesta catedral, a entrada estava bem na igreja. Ela descia exatamente daqui, e você podia descer do altar. E é claro, quando você chegava lá embaixo, você descobre que tem uma tumba. Porque você não pode celebrar a missa sem tumba, por causa da veneração dos mortos. E eu desci. Eu enfiei a minha câmera aqui, só para poder mostrar a você a tumba. Aí está ela. E o altar está ali também, no topo. Isso é a adoração dos mortos. Algumas tumbas são bonitas. Esta aqui está na catedral em Londres, e na Europa, onde você vá, você desce o corredor dessas catedrais e você descobre que você está andando em cima de ossos de pessoas. Ossos por toda parte. Esse aqui é John Gent. Ele morreu no dia 13 de agosto de 1767. Mas você vai encontrar outras pessoas aí. Agora, nesse sistema, o deus dos mortos era ou Seb, no sistema egípcio, que depois se tornou Saturno. O deus Saturno. E o símbolo de Saturno era um crânio com 2 ossos, que é também o símbolo dos piratas, é claro. E também é o símbolo do Deus dos mortos. Mas esse não é o símbolo de Jesus Cristo. Esta é uma catedral católica romana na Europa. Lá em cima você tem a Fênix. Aí está o símbolo de Lúcifer. Não é o símbolo de Jesus Cristo. E você encontra aqui Anubis. Eles nem se dão ao trabalho de esconder isso. Anubis, o deus dos mortos egípcios. Então você escolhe. Você quer servir o Deus dos mortos ou você quer servir o Deus dos vivos? Você escolhe qual. E o catolicismo em geral? O Papa entre nós. A santificação do padre Joseph Gerhard. Aqui temos um exemplo moderno de um ser humano que é santificado, que é canonizado. E vocês ficariam surpresos em descobrir quem pode ser canonizado. Qualquer pessoa que fez algo para Roma pode ser canonizado, virar santo. Estão discutindo muito a canonização de um cardeal hoje em dia. Uau! Então, se isso acontecer, você vai poder orar para ele. Bem, em qualquer caso, aqui de novo está o símbolo do sol. E no catolicismo, a veneração dos mortos é muito, muito proeminente. É por isso que as antigas religiões pagãs se associaram prontamente com o catolicismo. Neste mosteiro particular, aqui estão os ossos e os esqueletos de todos os monges que já viveram através dos séculos no catolicismo, neste mosteiro especialmente. Aqui, quando você morria, você não era enterrado. Você era separado e depois limpo, e depois você se tornava parte da decoração. E quando você entra no lugar, diz que você pode se beneficiar das obras justas. Porque nas vidas desses monges, eles fizeram obras mais justas do que eles precisavam para ir para o céu. Então, houve uma sobra de justiça. Então, eles puseram essa bacia aqui. E nela você pode juntar a justiça que escorre deles. E isso não é piada. Isso é uma doutrina católica. Eu era católico, eu fui católico. Então você entra aqui e você pega um pouco da justiça que escorre, você anda por aqui e ora aos mortos. Aqui todos os ossos e crânios estão em pé aqui, em Roma. E os sacerdotes dizem que isso equivale a levar os ancestrais à missa. O que está acontecendo de fato é que eles estão fazendo rituais de magia negra em seus cultos. E isso está acontecendo por todo o mundo, na África especialmente. E esse tipo de adoração antigo do ancestral está vivo e voltou hoje ao que era no início. Então você pode orar a esses santos, você pode pedir a sua mediação, você pode tomar emprestado um pouco da sua justiça, do seu excesso de justiça,
E Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem, é marginalizado. Você nunca conversa com ele? Porque você está ocupado com suas audiências, com os ossos desses homens mortos que estão aqui. Agora, quando você vai para o islamismo, é exatamente a mesma religião. O Islã também é a veneração dos mortos. É a mesma coisa que o catolicismo. É por isso que por trás das cenas não há problema entre as duas religiões. Aqui temos uma famosa mesquita na Síria, uma das mesquitas mais velhas. E por falar nisso, esta mesquita é o lugar que o Papa escolheu para pedir desculpas por todas as obras más que aconteceram no passado em nome da religião. Eu fui a essa mesquita e eu fiquei surpreso de ver o que estava acontecendo ali. Aqui vocês podem ver os muçulmanos orando neste altar particular. Esse é um altar fascinante, porque neste altar aqui, na mesquita, está o corpo de um personagem interessante. De fato, não está todo o corpo, está apenas a cabeça. E é o fato de sua cabeça estar enterrada aqui, debaixo desses pilares, que faz com que a mesquita seja um lugar de adoração. Alguém pode dar um chute aí para me dizer de quem é a cabeça que está nessa mesquita? A cabeça de João Batista. Agora, você vai ficar surpreso de que João Batista, que é reverenciado pelos cristãos, devesse estar numa mesquita reverenciada pelos muçulmanos. E as pessoas vão ali buscar a graça da cabeça de João Batista. E é claro, o Papa veio aqui e o Papa também prestou uma homenagem especial a esse crânio. É claro que eu não sei se essa é a mesma cabeça de João Batista. Felizmente, a Igreja Católica não ficou sem um pedaço dessa commodity de luxo. Porque os católicos dizem que eles têm o braço de João Batista em uma de suas catedrais em Istambul. Querem ver? E talvez outros pedaços estejam também distribuídos entre os dois. Eu não sei, mas não é triste? É muito triste ter esse ritual de orar aos mortos. Pois tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Em Adão todos morreram. 1 Coríntios 15:22. Então toda a humanidade que estava em Adão está sujeita à morte. Esse é o resumo final. E a morte é a ausência de vida. Você fica morto. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Ele retorna a Deus. Ele nunca foi uma entidade. Ele é Ruach, o espírito, o fôlego de vida, que retorna para Deus e então você cessa de viver. Eclesiastes 2:7. Vamos ler o que acontece aqui em Jó 27:3. Enquanto o meu fôlego estiver em mim e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas. Esse é o paralelismo hebraico. Isso significa que o fôlego e o espírito são a mesma coisa. Em outras palavras, ele está dizendo, esta é a situação e esta é a situação, repetindo-a em palavras diferentes. Isso é que é o paralelismo hebraico. Como nós já vimos também na concordância, isso significa que esse princípio doador de vida, o espírito, é a mesma coisa que o fôlego, o princípio doador de vida que vem de Deus. Enquanto o meu fôlego, esse princípio doador de vida, o fato é que eu respiro e enquanto o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, o fôlego está nas minhas narinas. É por isso que eu estou vivo. Se Deus tirar o fôlego, esse princípio doador de vida de mim, o que acontece comigo? Eu morro. Vejam isto aqui. Ezequiel 18:4. A alma, nefesh, que pecar, esta morrerá. Então as pessoas dizem, ahá, eu morro porque a minha alma permanece viva. Não, não, não. A alma é a entidade que está viva. Ela significa o corpo mais ruach, o espírito. E quando eu morro em pecado, eu morro.
Esta alma, nefesh, a entidade viva, morre, deixa de existir. Assim, a alma não é uma entidade separada que vai e se senta numa nuvem lá no céu e fica tocando harpa. Eu sempre pensei que isso seria muito chato. Um dia eu morrer e me sentar numa nuvem e tocar harpa. Foi por isso que eu deixei a igreja e me tornei ateu. Mas depois eu voltei para a igreja. Essas questões sempre me fascinaram.